racismo oceânico, ele deriva do que a gente tem chamado de racismo ambiental, que nada mais é de uma derivação do racismo estrutural, que a gente tem na sociedade brasileira e em vários outros locais do mundo. O que acontece? O racismo ambiental, ele traz a noção de que quando existe um problema ambiental, esse problema ambiental ele afeta desproporcionalmente aqueles que são menos favorecidos na sociedade, que normalmente são negros, são pardos, são pessoas que vivem à margem da sociedade, ou seja, vivem nas periferias, vivem em áreas de risco, né? E com isso a gente tem uma situação grave, não só ambiental, mas social. Quando a gente fala do racismo oceânico, é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente está pensando nos fenômenos oceânicos que podem ter efeitos desproporcionais sobre essas comunidades, sobre essas populações, sobre esses cidadãos. E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de tempestades, a gente está falando de inundações, de áreas que são ocupadas por milhões de pessoas na costa brasileira. Se você pegar o Rio de Janeiro ou mesmo Santos, você tem uma quantidade gigantesca de pessoas que vivem em áreas próximas ao mar. Bem próximas. E que vão ser afetadas, né, em habitações muito simples e muito frágeis, né, muito precárias, e que vão ser afetadas por esses fenômenos, né, como chuvas intensas, ventos fortes, ondas de calor. Eu estava pela cátedra conversando com jovens da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, e conversando um pouco sobre isso e tentando entender o que é isso. Então, por exemplo, uma líder jovem da favela da Maré, a Lorena Frost, ela tem inclusive um blog chamado Faveleira, que propõe a discussão de temas ambientais com a comunidade, usando uma linguagem muito acessível, né, muito próxima à linguagem que se usa na comunidade, ou seja, ela busca fazer esse diálogo interno. E ela comentando, ela mora na Maré, que é do lado da Baía da Guanabara. Porém, não dá para usar aquela região porque ela é altamente poluída, né, e ela fala que para ir à praia é uma ocasião. E esse é uma outra forma de você entender o racismo oceânico, porque quem tem a possibilidade de ir para a praia, de conhecer a praia, de sentir o cheiro, né, de uma praia limpa, né, vamos combinar, né, de sentir a brisa, de entender a importância, o simbolismo desse ambiente, são poucas pessoas, né? Então você tem também uma exclusão social em relação à possibilidade das pessoas conhecerem e viverem o mar. Isso mostra o potencial que a gente tem, especialmente as iniciativas de promoção da cultura oceânica, de levar essa temática do oceano para o Brasil inteiro. Nós temos aproximadamente 70 milhões de pessoas no Brasil que nunca foram ao mar. Então esse é um número gigantesco. A gente tem que levar o mar para essas pessoas de alguma forma. Como que a gente vai fazer isso? O seu programa é uma das formas da gente conseguir fazer isso, né? E aí a gente começa a diminuir um pouquinho essa desigualdade, atenuar esse racismo oceânico, embora do ponto de vista das ocupações, da vulnerabilidade em relação a esses fenômenos naturais, que têm se intensificado em função das mudanças climáticas, a gente tem um trabalho muito mais árduo ainda pela frente, né? E a gente vai precisar que os poderes públicos municipal, estadual e federal, que eles se empenhem cada vez mais para que a gente consiga trazer dignidade, né? Para que a gente consiga incluir essas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho, para dar oportunidade para as crianças que estão vivendo nessas condições, né, para que a gente consiga não deixar ninguém para trás. E essa é uma mensagem da ONU muito importante. Não faz sentido a gente prosperar enquanto país, enquanto nação, deixando pessoas para trás. Às vezes é mais fácil a gente andar o melhor, né, a gente andar um pouquinho mais devagar e todo mundo junto, né? Isso talvez a gente faça com pessoas que a gente goste muito, que tenha dificuldade de locomoção, né? A gente não vai deixar um idoso para trás, a gente vai
esperar para que todos cheguem juntos, porque vai ser muito melhor se todos chegarem. E é um pouco isso, né? A gente tem que trabalhar para que a gente consiga incluir e diminuir e eliminar isso que a gente está chamando de racismo oceânico, de racismo ambiental e de racismo estrutural. Já deu, né? Vamos acabar com isso.